Vamos lá, de novo, tô aqui em casa e a única coisa que passa na minha cabeça é o porquê eu não comecei tal coisa antes, por que eu não comecei tal coisa XYZ antes, por que você não começou aquele projeto que você queria começar esse ano, que na virada do ano passado você pensou e falou, colocou no papel e você não fez. O porquê? Porque às vezes você até tentou começar, mas deu errado. E você talvez se frustrou, deu errado. Agora eu tô aqui e a única coisa que eu paro para pensar é: mais um ano tá virando, mas aquele mesmo papo clichê, né? Ah, mas caramba, esse ano eu vou virar, minha vida vai ser nova, as coisas vão ser diferentes. Ah, 2026 vai ser incrível. Ah, eu vou fazer isso e aquilo. Em vez de você pensar no que você vai fazer, pensa no que você não fez ano passado e qual o resultado que você deixou de colher porque você não plantou a semente lá atrás. É muito melhor você pensar assim. Cara, dizem que o velório ele é mais importante do que o nascimento de uma pessoa. Porque no velório você raciocina, você pensa, você reflete sobre a vida muito mais do que quando nasce um nenenzinho. E isso é verdade, será? Deixa nos comentários aí se você concorda com isso ou não. Eu, em partes, eu concordo sim, tá? Porque é no caos que às vezes você leva um choque de realidade. E no caos que você para e pensa, pô, velho, caramba, o que aconteceu? Você entendeu? Então, em vez de você pensar muito o que eu vou fazer em 2026, eu tô falando de mim, né? Em vez de eu ter que parar e olhar, o que eu vou fazer em 2026, por que não eu olhar para trás e pensar no 2025, nessa mesma virada de 2024 para 2025 e no que eu falei? Esse vídeo é mais sobre isso, sobre refletir sobre algo que e levar um choque de realidade. É mais sobre levar um choque de realidade do que apenas você colocar mais projeto no papel. Esse papel seu já está cheio de projeto. O papel já está lotado de projeto e não foi para a prática nem 50% deles. Isso é tenso. Agora, tem uma questão aqui que é muito importante, que é, por exemplo, quando eu comecei o meu canal principal, eu caí no conto do perfeccionismo. E esse é o principal problema de todos, porque às vezes esses projetos que não saem no papel tá 100% ligados a você querer fazer muito bem feito. E é isso que eu quero trocar essa ideia aqui com você, porque eu percebi quando eu comecei a gravar vídeos para o YouTube e quando eu comecei, todas as vezes que eu começo algo novo, eu começo assim, é sempre assim, ó, o trajeto. Eu preciso começar, não importa como. Então eu vou começar, aí eu faço de qualquer jeito, faço mal feito. Beleza. Depois de começar, eu percebo que, cara, fazendo mal feito não funciona, eu tenho que caprichar mais na qualidade. Aí no meio aqui do período, eu começo a ser muito perfeccionista, a ponto de que começa a atrasar aquilo ali. Por exemplo, estou produzindo vídeo para o YouTube, e aí eu fiz vários vídeos, deu errado, não viralizaram, não deu views, e aí eu tô aqui no meio e percebo, pô, eu tô há um mês fazendo vídeo e nenhum vídeo deu certo. O que eu tenho que fazer? Cara, eu preciso realmente resolver isso de uma forma que eu preciso aumentar muito a qualidade, mas eu não vou conseguir postar muito. E aí eu vou e saio de uma postagem de tipo um vídeo por semana e vou para uma postagem de um vídeo por mês. Só que eu fico um mês inteiro em um vídeo para fazer ele perfeito. Aí eu vou e posto aquele vídeo e ele dá errado de novo. Dá errado de novo. Você talvez colocou muita expectativa naquele vídeo, ficou um mês inteiro editando, fazendo aquele vídeo e você posta e dá ruim. Mas o dar ruim ainda é melhor do que os outros que estavam mal feitos. Por exemplo, isso aconteceu comigo no meu canal. Eu comecei a postar vídeos de qualquer jeito, depois eu caprichei muito em um vídeo, eu comecei a ser muito perfeccionista. E aí, o vídeo que eu estava sendo perfeccionista naqueles vídeos, estava melhor do que os outros que estava dando ruim. Mas era pouca quantidade, eu precisava aumentar o volume. E o que aconteceu?
aconteceu que eu entendi depois que, cara, eu não posso ficar tanto tempo para postar um vídeo só. Isso é loucura. O que os caras grandes faz? MrBeast posta um vídeo por semana. Pô, velho, ele tem uma baita estrutura, eu não tem a mesma estrutura que ele, eu não tenho equipe gigantesca. Pô, mas eu tô começando, então o que eu tenho que fazer? Aí você entra nesse colapso, saca? Num flow infinito, um ciclo vicioso de que você não sabe o que fazer, você fica um pouco perdido, mas a real é que a resposta sempre está em uma balança. Você sempre tem que ter uma balança, não pode nem ser muito para lá nem muito para cá. E aí quando você encontra o equilíbrio das coisas, tudo muda. Por quê? Você não precisa fazer tão perfeito o vídeo. Você só precisa fazer, mas você não pode fazer mal feito também. Então encontra a balança e aí os resultados começaram a vir com vídeos novos que eu comecei a entender e eu comecei a colocar a energia no lugar certo. Cara, a real é que o tema desse vídeo é a maior verdade que você pode ouvir e que talvez essa seja a maior lição para 2026 de que o fracasso anda de mãos dadas com o perfeccionismo. Essa talvez seja uma realidade que você nunca ouviu, ou talvez ouviu, mas nunca deu moral. E esse é um aprendizado que eu estou tendo atualmente, sabe? E quando eu olho e entendo isso, existem vários modelos de negócio e existem vários modelos de pensamentos. Dizem que os maiores empresários falam que o sucesso, 80-20 de o sucesso de alguma coisa está muito mais voltado ao modelo de negócio do que a própria qualificação daquilo. Por exemplo, se você gasta tanta energia em postar vídeos, em, sei lá, cara, um nicho que ninguém tem interesse, por exemplo, mentalidade. Muitas pessoas têm interesse, mas vamos supor que mentalidade seja um nicho ruim, tá? Não, vamos para um contexto um pouco mais direto para você entender. Eu vou fazer vídeos no nicho de grama, instalação de grama. Tá vendo aqui atrás? Tem um gramado aqui, tudo. Vamos supor que eu vou trabalhar nesse nicho. Qual o sucesso de eu colocar 1 milhão de inscritos no meu canal com grama, com assunto de grama, nicho de grama? É loucura. Então quer dizer o quê? O problema não tá no canal do YouTube não dar sucesso. O problema tá no modelo de canal. Então, se os maiores empresários falam que o modelo de negócio é o 80-20 do sucesso de qualquer empresa, significa que com a mesma energia gasta, você pode ter um sucesso 10 vezes maior ou 1000 vezes maior do que talvez apenas o modelo que você está escolhendo. Então, para os seus projetos do papel que você está colocando aí para 2026 e para os meus, eu não posso olhar e falar, caraca, eu tenho que fazer isso aqui perfeito. Primeira coisa de tudo, antes de fazer perfeito as coisas, eu preciso olhar e falar, cara, o que eu devo fazer que vai me trazer mais resultado gastando o mesmo esforço, a mesma energia. E aqui você para e pensa diferente. Foi isso que aconteceu, está acontecendo no meu canal e é isso que eu estou buscando, tá? Evolução, buscando aprendizado e não só no meu canal, mas na minha empresa também, nas minhas empresas também, questão de investimentos também. A gente pode falar sobre tantas coisas aqui, por exemplo, e isso é replicável a investimentos, é replicável a empresas, é replicável a criação de conteúdo, é replicável a tantas coisas que você fica maluco. E eu posso falar, por exemplo, de você pegar R$ 1 milhão e colocar em certo lugar. Vamos falar aqui que você vai pegar R$ 1 milhão e vai colocar em compra de ações. Matheus, eu vou estudar sobre ações, vou fazer compra de ações e tal. Esse mesmo milhão que você vai colocar investido em ações, dependendo da ação, se você colocar em outra área, poderia render muito mais. É só um exemplo, tá? Porque ações é muito bom. Inclusive, eu sou um cara
que sou fã de investimento, sou fã de ações. Eu sempre uso exemplo aqui, sabe? Porque eu não vou ficar colocando aqui minha opinião. Eu não vou ficar. Esse canal aqui não é para mim ficar dando minha opinião aqui de. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Eu sempre uso exemplos aleatórios para não ter ninguém enchendo o saco. Você entendeu? Então a realidade é o seguinte: você não tem que. Às vezes você não tem sucesso nisso, aquilo, por conta de que não está perfeito ou porque está perfeito demais. Às vezes é só um modelo. Muda o modelo. Uma coisa muito interessante é o lugar que você vive. E o que tem a ver com isso, Matheus? Cara, o lugar que você vive dita muito o resultado que você tem. E eu percebi isso na prática, porque se você que me conhece está assistindo esse vídeo, você vai saber do que eu estou falando, tá? Eu nasci numa cidade de 80 mil habitantes interior do Goiás, chamado Goianésia. Cara, amo Goianésia. Cidade que eu nasci, respeito Goianésia, respeito todos de Goianésia e gosto de Goianésia, tá? Mas para o que eu queria, Goianésia não teria alavancas para eu puxar que uma capital teria. Então, quando eu comecei a estudar sobre negócio, sobre o que eu tenho que fazer, cara, o tempo tá passando, tô ficando velho, tipo assim, tá na hora de agora eu arriscar, eu tentar alguma coisa nova. E Goianésia não tem alavancas para eu puxar de oportunidades de que uma capital tem. Aí você vai falar assim, Matheus, mas o lugar não interfere no seu resultado. Interfere sim, porque no lugar te dá mais alavancas, mais possibilidades. E às vezes o lugar, você ficar num lugar fechado, pequeno, tudo bem, é escolha de cada um, tá? Mas eu vou falar sobre a minha experiência pessoal, então eu percebo que o lugar tem, tem ligação direta com o seu sucesso. Porque às vezes você gastando aquela mesma energia num lugar que não tem alavancas, você vai ficar exausto, você não vai conseguir atingir aquele resultado que você quer. Por exemplo, como que eu vou conhecer pessoas? Por exemplo, comecei no mercado digital, né, lá atrás, sei lá, 3 anos e meio atrás, mais ou menos, acho que é isso. Comecei no mercado digital e não tinha ninguém em Goianésia, na minha cidade, que trabalhava no mercado digital da mesma forma que eu, no meu mesmo modelo de negócio. Então, qual sentido teria de eu trocar uma ideia pessoalmente com alguém que está passando pelas mesmas dificuldades, que está tendo os mesmos problemas, que almejavam os mesmos resultados? Cara, a maioria lá era CLT ou empreendedor em mercado tradicional. E eu também trabalhei ali 8 anos só 8 anos com construção civil. E depois eu fui pro digital. E qual que é o intuito disso? Não tinha ninguém pra me trocar ideia, ué. Sabe que eu fui fazer? Pagar um mastermind lá em Florianópolis. Paguei um mastermind, fui viajar, fui conhecer pessoas lá do outro lado do país, lá no sul. Olha que loucura. Ali eu comecei a destravar porque quando eu cheguei lá no mastermind, eu vi os caras chegando de carrão, tal. Aí eu olhei e falei, caraca, velho, é possível. E esse modelo de negócio que eu atuo atualmente, por mais que lá em Goianésia não tenha ninguém que faça isso, funciona, dá certo mesmo. Então eu tenho que focar nisso mesmo. Aí o que eu fiz? Primeira coisa, cara, eu tenho que sair de Goianésia. Sai de Goianésia. A partir do momento, eu não vou falar que, depois que eu saí de Goianésia, minha vida foi transformada porque eu conheci pessoas, não sei, conexão. Não, nada disso. Porque agora que eu tô aprendendo sobre conexão, sobre o verdadeiro network, não é esse networkzinho que eles falam que, network, não é esse network falso, não, que só quer te vender um network que quer te vender o curso. Não é esse network. Eu fui agora que eu tô conhecendo sobre conexões de network real, que é amizade, pegar amizade com boas pessoas. Esse é o network real. Mas na época que eu vim pra cá, só de eu olhar os patamares, olhar os horizontes, por exemplo, Goiânia. Cara, quando você entra em Goiânia, você vê um cara, tipo, por exemplo, carro de luxo. É normal, pô. Normal. E lá na minha cidade não é normal.
Então, quando você olha e fala que carro de luxo é normal e costuma com aquela ideia, você, você se sente parte e se sente, pô, tem que correr atrás, né? A galera que tem muito sucesso tem que correr atrás também. É possível chegar lá. Porque você começa a ver com seus próprios olhos. Aí você vai no mercado, você troca ideia com um empresário multimilionário que vai trocar uma ideia com você. Aí você troca uma ideia e você já percebe logo na conversa do cara que o cara pensa diferente. E lá na minha cidade, você só troca ideia com pessoas que cresceram junto com você, que tá naquela bolha. Você só troca ideia com... Às vezes a pessoa não tem aquela perspectiva de vida que numa cidade grande, numa cidade de sucesso, claro que depende do lugar, tá? Por exemplo, se você for para São Paulo, mas se você ficar em lugares... você viver em um lugar um pouco mais classe baixa, você vai conviver com pessoas e daquela classe que tem a mente pequena. E não é culpa delas. Agora, se você for para São Paulo ou qualquer outra cidade que seja e ficar em lugares que tem uma classe mais alta, você vai passar a conversar com pessoas da classe mais alta. Você vai perceber, foi isso que eu percebi, a forma de visão de vida, a visão de mundo, melhor falar assim, dessas pessoas muito ricas é muito diferente. Eles olham os problemas com um ângulo diferente, uma perspectiva diferente. A pessoa bem-sucedida, elas enxergam oportunidades que a pessoa, onde a gente veio, não enxerga, entende? Então, você passa a ir vai no mercado, você encontra pessoas assim, bem-sucedidas, você começa a observar. Aí você vai no shopping, você começa a observar aquilo ali. Qual que é o estilo de roupa que fulano de tal usa. Aí você começa a olhar e falar, cara, eu tenho muito que aprender. E isso é tão bom, né? Porque você olha e fala, pô, tem que evoluir mesmo. Agora, se a pessoa for ignorante, com certeza, ela vai pensar o contrário. Ah, que eu tenho que viver minha vida. Ah, que as pessoas têm que me engolir do jeito que eu sou, não sei o que, bababá. Isso aí é lereia de fracassado, entendeu? Se você pensa assim, você precisa tirar o que colocar na sua mente, a cultura mental que você cresceu, que foi colocado na sua mente, que você acha que as pessoas têm que te aceitar do jeito que você é. Esquece isso, cara. Sociedade não é assim que funciona. Não é que você tem que se colocar no padrão da sociedade. Não é isso. Não é isso. Mas se você quiser ter sucesso, você tem que se colocar no padrão do sucesso. Concorda comigo? Como que você quer ter sucesso sem que você está sendo colocado num padrão do fracasso? Por exemplo, o cara que quer ter sucesso, ele não tá importando com horas de trabalho. Ele não está importando com, vou trabalhar domingo. Tô preocupado que eu vou ter que trabalhar domingo. Pô, se você quer ter sucesso, você não tá nem aí pra isso. Porque as pessoas que têm sucesso, elas não estão nem aí pra isso. E eu lembro muito de quando eu mudei, que eu entendi isso, sabe? E para 2026, o modelo de negócio é mais importante que o estado atual, por exemplo, que você faz, o como fazer aquilo. O modelo de negócio, o que você faz é mais importante do que o como você faz para o sucesso. Então, antes de qualquer coisa, você precisa pensar se o modelo de negócio que você faz ou quer fazer para 2026, ele tem uma tendência muito forte de crescimento. Se ele tiver uma tendência muito forte de crescimento, por pior que seja o seu resultado, vai ser um resultado bom. E não seja perfeccionista. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo.